Houve uma grande descoberta sobre a verdade por trás da existência de Jesus Cristo. Hoje falarei sobre relíquias sagradas, arquivos secretos e todo tipo de coisas impressionantes que o Vaticano está escondendo, incluindo alienígenas. Os 85 quilômetros de prateleiras dentro dos arquivos supostamente estão todos abertos ao público. Tudo que a igreja já colocou no arquivo está disponível para consulta, como o documento mais antigo do local, um pedaço solto de pergaminho que discute uma doação à igreja em Veneza, em 809 d.C. Pelo menos é o que a igreja afirma. Mas é como a CIA dizendo que desclassificou todos os seus documentos e divulgou todas as informações sobre OVNIs. Eles dizem, mas você acredita? Você realmente acha que a igreja não esconderia nenhum segredo? Muitas informações nos arquivos foram digitalizadas, mas acessar as informações mais interessantes tem sido complicado. Diana Walsh Pazuka, professora de estudos religiosos na Universidade da Carolina do Norte em Wilmington, disse que o registro histórico está repleto de eventos sobrenaturais, mas as pessoas no Vaticano não sabem onde procurar para encontrar esses registros. Diana disse que tudo está amontoado no porão do Vaticano, histórias sobre todo tipo de coisas impressionantes, intocadas e cobertas de teias de aranha. Diana também mencionou que os arquivistas do Vaticano estão correndo para digitalizar tudo que tem, mas há muitos documentos, então eles priorizam o que consideram importante. A maioria dos documentos digitalizados não envolve relatos de avistamentos de orbes estranhos no céu durante a Idade Média. Gary Nolan, da Universidade Stanford, afirmou que os arquivos do Vaticano são um potencial tesouro de informações sobre OVNIs. Nolan chamou de o sistema de biblioteca mais antigo de conhecimento paranormal ainda existente. Então, onde estão essas informações? Especialistas sempre falam sobre os segredos alienígenas no Vaticano, mas eu quero vê-los. O Sudário de Turim é outro assunto de grande impacto. Ou os cientistas estão mentindo, ou a igreja está mentindo, ou Jesus Cristo acaba de ser comprovado como real. Um tecido que foi enterrado com Jesus há 2000 anos foi confirmado como legítimo. Isso foi um grande choque, já que pesquisas anteriores dataram o tecido de séculos após a morte de Jesus. Estou falando do Sudário de Turim, um sudário que você pode ler na Bíblia. A Bíblia diz que, quando Jesus Cristo foi crucificado, ele foi envolto em um sudário de linho antes de ser colocado em seu túmulo. Mateus 27, 59 e 60 diz, José tomou o corpo e o envolveu num lençol novo de linho. Colocou o corpo de Jesus em um túmulo novo que ele tinha escavado em uma parede de rocha. Depois, rolou uma grande pedra para cobrir a entrada e foi embora. Esse mesmo sudário apareceu na Itália no século XIV. Foi dado ao decano de uma igreja em Lirey, França, pelo lendário cavaleiro francês Geoffroy de Charny. Não há muita informação sobre sua origem inicial além disso. Ninguém sabe onde o cavaleiro francês encontrou o sudário, nem onde ele esteve nos primeiros 1300 anos após a morte de Cristo. As múmias sob a igreja. Se você quer ver múmias, esqueça o Egito Antigo. Vá até a Igreja Dominicana do Espírito Santo, no coração de Vilnius, onde múmias dormem em uma caverna escura e úmida sob o altar da igreja. Elas tiveram o infortúnio de serem abusadas tanto por Napoleão quanto pelos nazistas. Vilnius é a capital da Lituânia, perto da Rússia. Quando o exército napoleônico abandonou sua invasão da Rússia e fugiu para Vilnius, alguns deles se esconderam dentro dessa antiga igreja. Eles estavam tão desesperados por calor que arrancaram os caixões escondidos sob o altar para usá-los como lenha. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, soldados nazistas usaram a igreja como abrigo contra bombas. O fim do regime nazista não significou a salvação da igreja. Quando os soviéticos assumiram a região, eles converteram a cripta em um museu do ateísmo. Agora, antropólogos estão tentando preservar as santas múmias e aprender mais sobre elas. Dário Piombino Mascali completou uma análise dos 23 habitantes mumificados da igreja. Alguns eram homens, outros mulheres, e alguns poucos eram crianças. Eles morreram há tanto tempo quanto no século XVI e foram naturalmente mumificados graças à temperatura fria na cripta. As múmias ainda têm a maior parte de sua pele. Seus órgãos estão organizadamente encaixados em seus torsos, e algumas ainda vestem roupas. A primeira amostra de DNA que Dário coletou veio das pernas de uma criança mumificada que morreu por volta de 1643. Ele morreu de varíola. Você sabia que a varíola provavelmente surgiu na época dos faraós no Egito Antigo? Cientistas ainda estão tentando entender de onde veio a varíola. Ela matou mais de 500 milhões de pessoas em todo o mundo. O que os pesquisadores encontraram nessas múmias é assustador. Eles rastrearam a varíola no DNA da criança até uma cepa misteriosa que surgiu do nada em 1530. Os cientistas acham que a cepa pode ter saltado de animais para humanos.
Eles acreditam que ainda pode haver uma cepa de varíola em animais, esperando para saltar para os humanos. Se isso acontecer, pode causar a pior pandemia da era moderna. Até os soviéticos temiam as doenças que esses esqueletos poderiam carregar. Em 1960, o cientista forense russo Josif Albanese Maruz afirmou que havia mais de 200 múmias na cripta, mas as autoridades estavam preocupadas com possíveis doenças que pudessem se desprender delas.